falar desse momento para quem, como eu, fui presidente a partir de 2018, portanto já conviveu com sindicato autônomo, independente, com carta sindical, dar um depoimento de uma parte da história. Eu queria aqui, já desde o início, saudar, reverenciar todos aqueles professores e professoras que se envolveram com o processo de desfiliação e depois de construção da carta sindical. É muita gente. E queria saudar em especial a diretoria da época. Não sei nominar todos, mas está aqui o professor Armando Lisboa, que presidia, o professor Rogério Portanova, vice-presidente, e também o professor Felipe, Paulo César Felipe, que era o secretário-geral à época. Portanto, não foi só 2009, né? Foi antes de 2009 um movimento que já apontava por mudanças profundas na PUC, principalmente sobre esses componentes, esses elementos centrais que foi registrado na nota da diretoria lida pelo Adriano, mas em particular por uma mudança radical na democracia sindical. Para mim, eu acho que esse é o elemento fundamental, quer dizer, a prática sindical se tornava insuportável na vida política, institucional e, em particular, nas questões relacionadas aos professores e professoras. Eu pensei o que eu ia dizer e, ao revisitar a história, conversei com o secretário-geral de então, o professor Paulo César Felipe, que tem um e-book muito interessante sobre as transformações da PUFSC em sindicato autônomo, um e-book de 2011. E ele disponibilizou gratuitamente esse e-book, a PUFSC. Lá tem fotografias, tem relatos, tem as atas. É um documento histórico que merece ser revisitado pelo significado próprio do que aconteceu, mas também para os professores e professoras mais novos na carreira que não conhecem a história da PUFSC. A história da PUFSC é uma história exitosa, de grandes contribuições, não só ao sindicalismo, mas para a democracia, para a universidade, para os nossos direitos. Eu queria valorizar muito esses companheiros. Obviamente a história vai desenhando caminhos, apontando caminhos, e as pessoas vão interpretando o que é melhor para a categoria, do ponto de vista político, de direitos, etc. Isso não é um problema. Isso é próprio da democracia. O fato é que a PUFSC, a partir desta decisão da categoria em assembleia, uma assembleia com muita gente participando, mais de 1000 professores e professoras que votaram, e as iniciativas em busca da carta sindical, né, que teve uma colaboração importante naquele momento histórico, foi o Maneca Dias, né, já foi homenageado e deveríamos sempre homenageá-lo, porque é uma pessoa que estabeleceu interlocução com os dirigentes sindicais, né, e reconheceu a importância de uma outra forma organizativa do sindicalismo docente, né, e nos concedeu uma carta sindical que até hoje nos mantém atuantes de forma independente e autônoma, mas colaborativa, não isolados nacionalmente, pelo contrário, articulador, né, do sindicalismo nacional, do pensamento sindical docente. Então, a PUFSC sempre foi protagonista, desde sua fundação, mesmo quando atuou no Andes, teve colaborações importantes. Eu sou fruto desta experiência histórica, né? Quando, um mês depois de me tornar professor, um mês depois eu estava no Comando Nacional de Greve. Lá na Coandes, foi uma greve memorável, greve de fome, greve difícil, que dividiu a categoria, né, que tinha lá a GED, né, e, enfim, essa escola que o sindicalismo, a escola política que o sindicalismo propicia, tenho certeza que influenciou muitos dirigentes da nossa universidade a compreender melhor o seu papel, que não é um academicismo, é uma produção intelectual, né, com engajamento social e político. A PUFSC ensinou isso, a proteger, né, essa instituição, porque ela é importante para o país,
né, para a ciência. Enfim, a PUSC moldou um pouco a política universitária, sempre contribuiu no diálogo. Está aqui, falei do Maneca. Gostaria, pessoal, que todo mundo pudesse dar uma salva de palmas ao Maneca, Manuel Dias. A gente chama de Maneca porque está acostumado, mas é o Manuel Dias, né? Secretário-geral nacional do PDT e que esteve no Ministério, já falei, à época da Carta Sindical, e nós agradecemos. Para finalizar, eu queria ler aqui o prefácio do e-book escrito pelo Paulo César Felipe, que era professor do CTC, hoje está na Universidade Tecnológica do Paraná, se não me engano, né? É uma coisa breve. De 13 de abril de 2011. O Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina, a PUFSC Sindical, entrou com seu pedido de registro ao final do ano de 2009, após um processo de desvinculação da Andes, que foi iniciado em 2007 e contou com o apoio maciço dos docentes. A decisão da desvinculação e da formação de um sindicato deu-se em uma assembleia em setembro de 2009, com a participação de mais de 1.000 docentes, num universo de 2.500 associados, um fato, até então, inédito no sindicalismo universitário. A PUFSC, fundada em 1975, em um reduto histórico da Andes, onde a entidade nacional foi concebida em 1980, a partir de muitas lideranças da UFSC, né, professor Oswaldo Maciel, foi organizado o seu primeiro congresso em 1982, e onde saiu o seu primeiro presidente, como disse o professor Oswaldo Maciel. Estes vínculos históricos fizeram com que o processo de desvinculação fosse necessariamente lento e cauteloso, tendo exigido um amplo apoio da base dos docentes no processo de reforma do regimento geral da então seção sindical da ANES, ocorrida em meados de 2008 e homologada no 3º Congresso Extraordinário da ANES, em setembro de 2008. Alguns princípios nortearam o processo de reforma e encontraram eco entre os docentes, entre os quais o fortalecimento do Conselho de Representantes, com amplos poderes deliberativos e como única instância com atribuição para a convocação de assembleias gerais. Uma diretoria exclusivamente executiva. Um novo modelo de Assembleia Geral que permitisse ampliar o universo de decisão entre os professores, anteriormente restrito aos militantes sindicalistas da universidade que dominam ou dominavam a entidade. Em contraste com o caráter traumático com que se deu a desvinculação da Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a fundação do PROIF Sindicato, com a imposição de seguranças e votos por procuração, a natureza amplamente democrática do processo de desvinculação da PUFSC encontrou eco em outras entidades e foi, em seguida, adotado pela Associação de Docentes da Federal do Ceará, da APUB da Bahia e da DURN Sindicato. O presente documento, portanto, do e-book, procura mostrar o histórico do processo de desvinculação, desde sua origem em 2007, com a reconstituição do Conselho de Representantes e a formulação de uma proposta de reforma do regimento até a Assembleia de Constituição do Sindicato. Florianópolis, 13 de abril de 2011. Portanto, foi a muitas mãos, foi através de muito debate, foi através de muitos embates, mas foi uma decisão histórica que comemoramos hoje. Nessa introdução do e-book do PC Felipe, como nós conhecemos, ele registra a repercussão nacional. E aqui finalizo a minha fala dizendo que, mais do que uma carta, um formalismo jurídico perante o Estado, a Carta Sindical expressa uma forma de organização sindical, expressão de singularidades históricas, acadêmicas e de universalidades do comum que nós temos entre os docentes das universidades federais, dos institutos federais. Mas nós temos particularidades e isso é importante. Isso não é reconhecido pelo modelo de sindicato único, mas sim pelo modelo federativo.
As federações recolhem estas singularidades, identidades históricas, vocações, compromissos regionais, né, que espraia o fazer docente. Eu acho que isso é importante, nós precisamos debater isso, um novo modelo sindical docente para o Brasil. E o modelo federativo, não tenho dúvidas, tenho convicção de que é a melhor forma, porque junta autonomia, independência e colaboração. Então, a PUFSC foi protagonista desde sua fundação e se tornou protagonista nesse percurso histórico e atualmente é muito protagonista nacionalmente. Nós dialogamos com as entidades da sociedade civil, todos aqueles que querem construir políticas públicas para a educação, para a ciência e tecnologia, para os direitos humanos. A PUFSC está lá presente, é voz ativa.